Que Jesus, divino amigo, possa nos conferir o teu amor, inundando assim os nossos corações de ânimo e paz, sobretudo e particularmente nesses dias que seguem, talvez, agitados para esse ou aquele coração. Conta-se que aquele homem era um homem feliz, ele vivia em harmonia e em equilíbrio. Ele tinha um pedaço de terra, uma família harmoniosa, a esposa, os filhos, tinha ali a sua plantação, os animais, e no fundo do teu sítio, no fundo do teu pedaço de terra, havia um riacho que emprestava um encantamento colorido àquele lugar. Certa feita, passando por aqueles pedaços, ou por aqueles campos, estava um sacerdote. E o sacerdote adiantou-se para o homem, que foi certamente muito gentil, fraterno e hospitaleiro, e o convidou para jantar. E o sacerdote lhe contou uma história, que ele andara por terras distantes e vira pedras preciosas, valiosíssimas, e quem encontrasse aquelas pedras preciosas tornar-se um homem rico e milionário. E isso seduziu aquele homem, e isso o deixou encantado. E ele então tomou aquela decisão, vendeu tudo que tinha, confiou os filhos e a esposa ao sogro e foi em demanda, em busca daquela aventura de buscar as pedras preciosas. E disse para a esposa, disse para o sogro: quando tiver as pedras preciosas, tornar-me-ei-me rico, e a felicidade será eterna, e eu terei o coração planificado de harmonia, equilíbrio e paz. E ele embrenhou-se por aqueles campos distantes, atravessou leitos de rios imensos, desertos, florestas densas, e numa região hostil, difícil, complicada, o homem foi se enfermando. Enfermou-se a tal ponto que o homem não conseguiu mais voltar, tombou naquelas terras, desencarnou, morreu sem voltar a ver a família. Anos mais tarde, aquele mesmo sacerdote passava por aquelas terras, e ele, caminhando por aquele sítio, percebeu que havia um novo proprietário, e o novo proprietário era igualmente gentil, fraterno, hospitaleiro, e o convidou para ceiar, para a refeição, para o jantar. E o sacerdote lá estava, e em determinado momento da refeição, o sacerdote percebeu sobre a mesa uma pedra muito bela, uma pedra encantadora. E o sacerdote perguntou ao novo morador: de onde tu adquiristes essa pedra? E o novo morador disse: esta pedra é do riacho que fica logo ao fundo aqui dessa propriedade. Perplexo, ansioso, o sacerdote demandou aquele riacho e descobriu o que seria mais tarde uma das maiores minas de diamantes da África do Sul. A felicidade não está distante de nós. A felicidade às vezes está ao nosso lado, está no nosso coração, ou junto daqueles que conosco convivem. E mesmo assim a gente busca aventuras para tombarmos em perturbação, em desequilíbrio. Aí, há alguns homens, como nós mesmos ou como eu mesmos, às vezes somos iludidos. Nós imaginamos que a felicidade, a paz, a harmonia, o equilíbrio, a segurança está quando nós tivermos uma montanha de recursos amoedados, guardados ali naquela instituição bancária. E impulsionado por esses pensamentos, iludidos por essa situação, nós somos arrastados a adotar procedimentos de forma leviana e terminamos por ferir, lesar e prejudicar aquele que segue ao nosso lado. E nós, claro, somos alcançados pelas dificuldades e sofremos e muito padecemos. Jesus, quando aqui esteve há 2000 anos, ele fez uma colocação: não vos perturbeis, não vos inquieteis por aquilo que tu tens de comer, beber, vestir. As aves do céu não semeiam e nem colhem, e Deus as alimentam. Os lírios do campo, eles nem tecem e nem fiam, e se vestem de brilho e de beleza. Estas considerações de Jesus não são um convite ao nosso coração para tombarmos na acomodação e aguardar que Deus tudo resolva. Deus, a infinita bondade, a infinita misericórdia, convida aos nossos corações, nessa sinfonia extraordinária chamada vida, a fazermos o melhor. Se nós fizermos o melhor, nós vamos atrair aquilo que nós merecemos e que precisamos. Jesus, quando aqui esteve na poesia mais bela, na poesia mais encantadora, quando falava com o Pai, ele disse: Pai,
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus pediu o pão, Valentim, para hoje, não para toda a vida, não para o ano que vem, ele pedia para agora. A cada dia atendia Jesus a sua busca. Mas será que Deus vai alcançar a nossa mesa com o pão de que nós precisamos? Será mesmo que Deus nos socorre? Será mesmo que Deus nos ampara? Será mesmo que Deus nos protege? E Jesus assim dizia e afirmava: na terra, melhor. No Brasil mesmo, a dúvida, o ceticismo avassala, domina, castiga muita gente. Segundo algumas pesquisas, aproximadamente 1 a 2% dos brasileiros não creem em Deus. Mas será que a bondade celeste agasalha, socorre, protege e ampara os nossos corações nos dias que se seguem? Como disse Jesus, o pão nosso nos dai hoje. Será que Deus nos oferece o pão para que a gente possa desenvolver as nossas atividades durante todo o dia, toda hora? É imperioso buscar o homem do campo, aquele homem que semeia, que joga a semente, aguardando ali o florescer, o frutificar, para levar o pão à nossa mesa. Busque entender e busque compreender que aquele homem que sulca, que rasga e que ara a terra, ele precisa de energia, ele tem necessidade de vigor, de saúde, de inteligência, e Deus oferece essas expressões a esses corações. Alguém poderá dizer, mas tudo isso faz parte de um contexto muito natural. É mesmo? Então não é Deus? Quem é que acende o sol a beijar a natureza em festa? Quem é que apaga o sol para não tostar a natureza que socorre os nossos corações e acende a doçura da lua para nos socorrer de alguma forma? Quem é ainda que faz germinar? Quem é ainda que faz crescer? Quem é ainda que faz florescer e frutificar? E a resposta, as crianças da evangelização sabem muito bem formular a nós outros. A resposta é Deus. Mas Deus vem então para o nosso socorro, para o nosso amparo, para a nossa proteção. Mas onde está Deus? Como encontrarmos Deus? De que forma encontrarmos essa possibilidade para apaziguar um tanto mais o nosso coração, fortalecer um tanto mais o nosso coração? A descrença, a falta de fé ainda perturba muitos corações. Dia desse eu estava caminhando por um hospital de Franca. E quando eu caminhava por um hospital de Franca, eu cheguei até um leito, ou melhor, até um quarto. Nesse quarto havia 2 pacientes, um jovem de mais ou menos uns 38 anos e um homem de uma idade um pouco mais avançada. E eu perguntei ao jovem e ao homem: Senhor, eu posso formular a poesia da prece para que o vale do amor alcance teu coração? E o homem, o jovem de 38 anos, olhou para nós outros e falou com veemência, com dureza: olha, eu descreio de tudo, eu não acredito em absolutamente nada, eu não acredito em Deus, então as tuas palavras não terão espaço no meu coração. Se tu quiseres, você pode falar com o homem do lado, ele talvez vai recepcionar as tuas palavras. Eu olhei para ele e disse: sim, Senhor, eu vou falar com o homem do lado. E fui me encaminhando para o homem do lado, certamente castigado por amarguras e por dores terríveis a perturbar o teu coração. E eu pensei de mim para comigo: eu vou buscar a inspiração no céu, irei nos jardins celestes colher as flores mais belas para endereçar a esse homem, para que ele possa se agasalhar com as expressões doces e suaves. Pedi a inspiração de Deus para que o orvalho do amor alcançasse aquele homem que lá estivesse, recebesse as energias divinas, fortalecesse e renovasse. E eu fui falando porque Deus falava pela minha boca naquela hora, naquele instante, e eu estava ansioso para ver se o rapaz do lado tivesse alguma repercussão das minhas palavras. E eu terminei a prece. Quando eu terminei a prece, eu voltei ansioso, expectante para saber se havia alguma repercussão naquele jovem que lá estava. E quando eu voltei para o lado, eu percebi que o jovem estava absolutamente daquela mesma forma, da mesma maneira, não havia mudado em nada. Era uma montanha glacial, frio, indiferente àquelas palavras. Eu fiquei assim meio que diferente igualmente, mas pelos caminhos do hospital, como a nossa amiga sempre faz, eu fiquei a meditar.
que ainda na terra há alguns corações que estão enceguecidos e não conseguem contemplar as doces imagens, as doces belezas que Deus oferece aos nossos corações. Há tantos outros corações que estão ensurdecidos e não permitem que a sublime mensagem alcance-lhe os corações para que eles possam se agigantar em força, ânimo, coragem e fé para prosseguir um tanto mais. Mas como nós podemos fazer para encontrarmos Deus? Para encontrarmos o celeste socorro, o celeste amparo? Há diversas formas, e uma das formas é apregoado pela doutrina espírita. Busque amar um tanto mais, busque ser caridoso, doce, gentil, perdoar, compreender, auxiliar, levantar aquele que passa, que está tombado na angústia. Busque o clima da poesia, da prece, estenda a tua cooperação. Estas são as maneiras de estar em comunhão com Deus. E existe uma outra maneira de aproximar-se de Deus. Esta outra maneira é uma das forças do universo. E esta força é chamada dor. Quando a dor alcança o nosso coração, nós refundimos os nossos pensamentos, a nossa forma de entender, a nossa forma de compreender, a nossa forma de ser. Mas não deixe que a dor perturbe o teu coração para compreender e entender e ir adiante em busca de Deus. Busque a poesia da doçura, da cooperação, do auxílio, da solidariedade, da fraternidade, porque a doutrina espírita tem em sua bandeira aquele lema maior: fora da caridade não há serenidade, não há harmonia, não há paz. Fora da caridade não há avanço, fora da caridade não há salvação. Então estenda as mãos, vista primeiro as luvas iluminadas do Cristo nas tuas mãos para estender àquele que está tombado na sarjeta do desânimo, do pessimismo, e leve o que há de melhor no íntimo do teu coração para fazer o melhor. Mas é preciso entender que a dor às vezes perturba e refunde os nossos ideais, os nossos pensamentos. André Luiz, quando partiu para o mundo espiritual, ele foi conduzido e arrastado para aqueles campos sombrios, onde há medo, terror, perturbação, dor, sofrimento, amargura, dificuldades tantas, e André Luiz não tinha tempo para raciocinar, pressionado pelo medo, pelo desânimo, pelo desespero. E quando essa possibilidade alcançava-lhe o coração, ele meditava. E a meditação de André Luiz, naquele tempo em que estava naqueles campos sombrios, que todos conhecem por umbral, era bem essa. Ele não havia tido tempo para meditar sobre a fé, sobre a religião e sobre Deus. A semente, o germe que a bondade celeste havia plantado em seu coração, ele havia sufocado essas possibilidades com a busca das coisas do mundo. E ele completa, ele termina, lá no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, ele faz um convite a todos nós. E o convite é bem esse: para que a gente busque a verdade, para que a gente busque viver o amor, para que a gente busque as luzes, para interiorizá-las em nosso coração, para não sermos alcançados pelas lágrimas, pela dor, pela amargura. Espíritas, ele não disse desse jeito, mas nós podemos formular dessa forma: espíritas, suai agora para não chorares depois. Se nós assim o fizermos, certamente nós poderemos avançar um tanto mais e não padecermos tanto como nós temos padecido nos dias de hoje. Mas nós devemos fazer um esforço, e esse esforço é para que a gente avance um tanto mais na busca daquilo que o Cristo tem nos oferecido. Nós estamos atravessando alguns períodos na Terra não muito doces, alguns episódios amargos, alguns episódios dolorosos, alguns episódios infelizes. É bem possível e até provável que aqui alguém tenha perdido alguém que muito ama, que muito estima. Há alguém que tem alguém na família que partiu para outras aventuras. Há alguém que está sendo castigado pela frustração, pela derrota, pelo insucesso, pela dor, por aquela doença perturbadora que te amarga o momento, que te chumba ali no medo, no desespero, às vezes até na revolta. E isto não é um murmúrio, isto não é lamentação, isto é resultado das consequências de um mundo de expiações e provas, e que nós crescemos com essas possibilidades. Nós estamos apenas falando para lembrar Jesus. Porque na página mais bela do Evangelho, ele faz um convite notável aos nossos corações.
Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas como nós podemos ir até Jesus? Qual é a forma de aproximar-se de Deus para receber e recolher o celeste benefício, o divino amparo, o alívio de que todos nós precisamos, de que todos nós temos necessidade? Será que há alguma fórmula especial para sermos agasalhados pelo bálsamo prometido por Jesus, pelo amparo do céu, pela proteção dos espíritos, para que edifiquem em nós outros a harmonia, a serenidade, a paz? Eu estava na faculdade. Estava na faculdade naquele tempo e participava de uma aula de magnetismo, nada de passe, essas coisas, uma aula de física. E o professor de física fez uma experiência que eu achei muito interessante. Achei notável essa experiência. Ele pegou um ímã, e esse ímã ele colocou sob um papel sulfite e pegou umas limalhas de ferro, pó de ferro, e foi jogando e ficou muito nítido as linhas de força. As linhas de força do alto podem agasalhar o nosso coração. Mas é preciso saber como deixar-se agasalhar pelas linhas de força que vêm do alto. É preciso criar campo. E se nós aprendermos a criarmos campo, nós seremos agasalhados pela bondade do alto. E a bondade do alto vem em nosso socorro. Quando o nosso coração estiver acicatado pela dor, pelo desespero, pelo desânimo, entre, busque no santuário da tua alma, através do clima da prece, fale com Deus e fale com Jesus. E quando tu falares um tanto mais, tu vais ser alcançado pelo divino bálsamo, pelo divino amparo que vem do alto para lhe proteger, para lhe amparar, para lhe ofertar aquilo de que você precisa para caminhar um tanto mais. Em 1974, havia um psiquiatra americano chamado Gerald Epstein. E Gerald Epstein, ele julgava que sabia tudo sobre o cérebro, tudo sobre o comportamento, tudo sobre Freud. Ele vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele se encontra com um jovem que durante 3 anos sofreu amargamente as consequências de uma depressão. A depressão era terrível, perturbava. Durante 3 anos, toda semana ele estava lá tratando com o psiquiatra, com o analista, com os remédios, e nenhum resultado. E nenhum mitigar, nenhum aliviar, nenhum atenuar das suas dores, e o jovem sofria. E o jovem então tomou uma decisão, buscou uma terapeuta. Se lá tivesse centro espírita, ele ia tomar o passe. Mas ele buscou uma terapeuta, e a terapeuta fez uma proposta inusitada, insólita, incomum para aquele jovem de então. E ele, durante 4 sessões, ficou livre da depressão. E Gerald Epstein ficou perplexo. Mas como pode 4 sessões livrá-lo da depressão, que era persistente, que castigava, que o perturbava dessa forma ou daquela maneira? E o jovem o leva até a terapeuta. E a terapeuta ensina o Dr. Gerald Epstein a usar as imagens que curam. As imagens que curam são as visualizações terapêuticas que nós aprendemos com Divaldo Pereira Franco. E ele passa a partir daí a usar as imagens que cura para interiorizá-las ao coração e fortalecer a alma e podermos prosseguir. E ele escreve um livro chamado Imagens que Curam. Os amigos aqui certamente já leram talvez algum trecho. E há alguns dos capítulos que eu acho fantástico. Uma das terapias de visualização que eu tenho usado para o meu coração, e eu preciso falar contigo, é a terapia das mãos divinas, das mãos de Deus. Então eu preciso falar contigo, não na condição de um palestrante, na condição de um amigo que padece talvez essa ou aquela dificuldade, e que tem buscado esse socorro dessa terapia junto com a terapia celeste para melhorar um tanto mais. Quando as dores perturbarem-te o coração, quando tu te sentires perturbado, desesperado, castigado por dores físicas, sejam elas quais forem, medite, recolha no teu quarto em secreto, faça silêncio. O silêncio não é calar a voz, é silenciar, é calar os ressentimentos, o ódio, a ira, a raiva, e procure meditar, pensar, visualizar as mãos celestes de Deus sobre a tua fronte. E das mãos celestes de Deus irradiam o amor purificado, o amor que dilui as nossas dores, o amor que balsamiza, o amor que alivia, o amor que apacenta, o amor que acalenta, o amor que oferece o recurso de que nós precisamos para avançar um tanto mais.
Tem uma dor no coração? Então sinta as mãos de Deus pousar no teu coração. E quando as mãos celestes de Deus pousam no teu coração, busca sentir o calor, o afago, o afeto desse anjo celestial que te toca nessa hora, nesse instante. Observe diluir-se, irradiar-se das mãos de Deus, as expressões divinas, a diluir as sombras que te perturbam, que te amargam o momento que passa, e assim tu poderás avançar um tanto mais. Então busque meditar com Deus e com Jesus. Quando nós nos entregamos no clima da prece, no clima da oração, meditando dessa forma, agora é André Luiz que fala. Nós criamos ondas mentais enobrecidas, e essas ondas mentais enobrecidas, elas são o campo propício a atrair o benefício de que nós precisamos e nós necessitamos. Então não se esqueçam jamais de acreditar, porque é imperioso acreditar. E agora quem diz é a ciência. A ciência de um cientista da Califórnia disse que a expectativa do alívio já é o bastante para que o nosso cérebro venha usar e produzir na sua farmácia as endomorfinas, ou, em outras palavras, as endorfinas, que patrocinam o alívio, o lenitivo, o bálsamo, e nos ajudam a auxiliar e a curar. Mas é imperioso crer, é necessário acreditar. Se não houver fé, nós teremos um manto refratário e nós não permitiremos que Deus nos alcance com o socorro de que nós precisamos e necessitamos. Fé vem do grego de fidelizar, conforme diz Hubert Holden. E fé é a capacidade de sintonizar, é a capacidade de estar em sintonia com Deus. Então, Senhor, robusteça a minha fé. Não é robustecer e fortalecer a minha crença, é fortalecer a minha presença, a minha comunhão com Deus. E quando eu tenho comunhão com Deus, eu recolho o benefício de que eu tenho necessidade para avançar um tanto mais. Então é imperioso crer. Se tu creres um tanto mais, tu vais avançar para conquistar aquilo de que precisa e necessita. Nos dias de hoje, nós precisamos às vezes mudar as nossas paisagens. As paisagens mentais, as paisagens do nosso coração, para não sofrermos tanto, para não padecermos tanto. Depende de alguma disciplina, depende de algum esforço, depende de alguma persistência da nossa parte. O mundo vem mudando, e mudando rapidamente, e de fato vem mudando muito, acentuadamente. Eu me lembro que o mundo era diferente até o ano de 1970, ou mais ou menos até a década de 70. Até a década de 70, até o ano de 1970, a família era quadrada. Como diz a amiga, na verdade, não se trata de uma família antiquada ou uma família careta. A família antes de 1970 ou até 1970 era quadrada porque todas as casas tinham uma mesa. A mesa era quadrada ou poderia ser retangular, mas as mesas sentava papai ali à ponta, mamãe ao lado e os filhos, cada um em seu canto, e nós ali ao longo do almoço, ao longo do jantar, nós ouvíamos carinhosamente o discurso de papai, as considerações de mamãe sobre as tarefas do dia, e carinhosamente nós recolhíamos aquelas informações de humildade, de bondade, honestidade, desprendimento, despojamento, que eram tijolos a edificar a personalidade e o caráter que formaram os corações que aqui estão presentes. Mas esta era a família da década de 70. Ela era quadrada até essa década, até surgir um elemento novo, um elemento sem cor, um elemento preto e branco que viria rachar a mesa. E esse elemento preto e branco todo mundo conhece por televisão. Já não mais a mesa que nós falávamos um com o outro. Nós sentávamos à mesa para ver a televisão. E havia aquela cisão e nós passamos a ter outras considerações. Apenas para lembrar, na década de 70, como era a casa, além de ser quadrada, nós tínhamos a frente da casa. A frente da casa tinha uma mureta pequenina, um jardim com rosas e com margaridas. À frente havia um alpendre. Eu creio que muitos não sabem o que é alpendre, mas no alpendre de muitas casas tinha lá o altar, e no altar havia Nossa Senhora Aparecida, havia Jesus demonstrando a religiosidade daqueles corações que lá estavam. Nós atravessávamos a casa e íamos para o fundo da casa, e quando chegávamos no fundo da casa, havia ali aquele pequeno pomar, mas a farmácia lá estava. Mamãe plantava, a vovó também, erva cidreira, melissa, boldo, alecrim, tudo. E quando nós ficávamos doentes, mamãe
o chá já está pronto. E a gente tomava e sarava, mas a televisão veio para ficar e começou a apresentar alguns quadros menos positivos. E a mureta virou uma muralha eletrificada. E o fundo do quintal, que tinha aquelas ervas notáveis, encantadoras, claro, deu lugar às propagandas da TV que falam sobre os laboratórios que fazem os remédios mais potentes do planeta. Às vezes eles não resolvem um problema como o chá da minha avó, como o chá da minha mãe, mas eles nos auxiliam a caminhar. Mas a vida está mudando, e com o passar do tempo surgiu um outro ser na intimidade dos nossos lares. Esse ser, ele é fantástico, esse ser é fascinante, esse ser domina todos nós, esse ser é um telefone inteligente chamado celular, ele sabe tudo, ele prende a tua atenção, e ele não fez a cisão na mesa, ele fez a fragmentação da família, cada um para o seu lado. Um para lá, um para cá, porque nós não temos tempo. Tem um grupo 1, 2, 3, 10, 40 grupos. Nós temos que pesquisar isso, tem música, tem história, e você não tem tempo, e você tem que ficar colado naquele programa virtual. A semana passada, eu fiz 34 anos de casado. 17 de março de 1984, 34 anos. E eu desejei surpreender a minha esposa. Porque nós precisamos surpreender a esposa. Com um sorriso, com afeto, com abraço, com um beijo, com carinho. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser pelo WhatsApp. Alguém tem um WhatsApp aqui? Ninguém tem, só o Paulo Hernandes que tem. E no WhatsApp eu deixei lá anotado. Foi uma frase lacônica, breve. Eu te amo. Como os maridos aqui têm feito com as mulheres aqui do Luz e Amor. Eu te amo, e fiquei na expectativa. Toda hora eu olhava para ver se tinha uma resposta, e nada. E passava 5 minutos, 10 minutos, a gente vai ficando ansioso, tem que tomar Rivotril, e isso, aquilo, tal e coisa, e de repente vem a resposta. Estava lá a resposta, eu também. E ficou nisso, só nisso. Isso é o WhatsApp. Mas e o olhar? E o olho no olho? Porque os olhos são o espelho da alma, que você penetra ali e descobre o sentimento que está no coração. E a voz adocicada, e a palavra adocicada pelo sentimento que está impregnando-te a alma. Isso não tem valor, isso não tem expressão. E muito mais. E o toque, e o abraço, e o carinho, e o afeto, e o afago, e o beijo. Isso não tem espaço, isso é alimento para a alma. Então, WhatsApp, eu prefiro deixá-lo de lado. É uma necessidade, mas eu tenho necessidade de estar ali ao lado das pessoas que eu amo. Não só a esposa, mas o próprio filho, a filha, o colega de trabalho, o amigo, a amiga, aqueles que passam ao nosso lado. Estenda as mãos com carinho, dirige um sorriso, dita uma palavra ali com bondade, com carinho, para que a gente possa fazer o melhor. Então, aqueles que querem ter uma vida mais serena e mais tranquila, nós temos mesmo que buscar belos e bons quadros. Será que nós estamos buscando belos e bons quadros? Augusto Cury diz que nós temos que cultivar aquilo que é belo. Será que nós estamos cultivando aquilo que é belo, ou buscando só as sombras para sufocarmos-nos em perturbações? Há uma experiência, ou melhor, há uma pesquisa nos Estados Unidos, parece que é só nos Estados Unidos que tem pesquisa, que diz o seguinte: se você acorda, mas fica aí a consideração, se você acorda pela manhã e tem bons pensamentos, boas lembrança ali do seu passado, mas lembre aquilo que é belo, lembre quando começou a namorar, lembre quando foi assistir aquele filme, lembre quando foi naquela viagem, lembre do primeiro abraço. Eu vou ficar por aqui. Mas lembre das coisas belas e encantadoras. E dizem os cientistas americanos que quando nós temos boas lembranças logo no começo da manhã, o nosso dia de hoje será melhor que o dia anterior, que o dia da semana passada. Então busque cultivar bons pensamentos. Mas alguém poderá dizer: não, isso aí não funciona não. Isso não dá certo. Isso dá muito certo. Isso tem consequências no nosso mundo físico, mental e psíquico. O Dr. Michael Miller, dos Estados Unidos, eu preciso me ler mais sobre o Brasil, viu, gente? Preciso falar sobre os médicos do Brasil, sobre os cientistas do Brasil. Mas o Dr. Michael Miller, ele escreveu um livro chamado Cure o Seu Coração. Ele fez uma experiência muito interessante. Essa experiência interessante que ele fez, ele pegou 20 pacientes
E esses 20 pacientes, ele colocou para assistir alguns clipes, alguns pequenos filmes, alguns pedacinhos. Ele colocou lá para assistir filme de terror, filme de tensão, e ele foi monitorando as pessoas. E quando ele foi monitorando as pessoas, quando assistiu o filme de terror, de tensão, ele percebeu que os vasos sanguíneos estreitavam em 55%, comprometendo ali o estado de saúde daquela pessoa que lá estava. Depois ele colocou um clipe, um filme de comédia, aqueles filmes que todos nós gostamos de ver e assistir. E percebeu, monitorando também as pessoas, que agora, às vezes, dilatavam-se 22%, contribuindo para aquele amigo que lá estava para melhorar um tanto mais, para avançar um tanto mais. Então nós precisamos entender que nós precisamos buscar bons e doces pensamentos. Então a gente precisa buscar bons livros, boas leituras, bons filmes, bons amigos. Eu tenho bons amigos, mas tem alguns amigos que têm alguns pensamentos não muito doces, pensamentos diferentes. Dia desses eu tinha que viajar com um amigo, e esse amigo é colecionador de tragédias. E era manhãzinha e nós fomos viajar. Eu já fui rezando, porque eu rezo todo dia. Já fui pedindo a Deus, falei, tomara que esses pensamentos infelizes não alcancem esse campo do carro para nós termos uma viagem tranquila. E quando nós chegamos ali naquele primeiro momento, quando ele entrou no carro e antes de falar bom dia, ele olhou para mim e disse, acabei de ver um acidente terrível. Olha, o braço da mulher estava desse jeito, era sangue assim e tal. Eu comecei a rezar mais. Comecei a falar com o meu anjo guardião. Falei, Jesus amado, me protege. O carro seguia pela estrada. E quando seguia pela estrada, eu olhei para o lado, eu vi um cafezal. Era o cafezal mais lindo que eu já havia visto até então. As flores com um vigor, as flores com um verdejante maravilhoso, encantador. Achei aquilo divino. E a floração branca, contrastando naquela hora com o azul do céu, era um quadro muito mais belo do que aqueles quadros do Louvre, muito mais encantador. Eu olhei para o lado e disse, amigo, você percebeu os quadros, você percebeu o cafezal ali do lado? Quão belo estão as flores, o céu azul, o sol. O amigo parou por um minuto, olhou para mim e disse, mas que coisa fantástica, eu não tinha percebido isso. Mas que quadro lindo, que quadro belíssimo, encantador, nunca havia visto um café tão belo quanto esse. Eu em silêncio falei com Deus e agradeci, Senhor Deus, muito obrigado pelo amigo distanciar dos pensamentos sombrios, porque os pensamentos sombrios eles te contagiam e te intoxicam, e você sofre, e você padece. Eu agradeci a Deus, agradeci a espiritualidade, mas andou o carro mais 10 metros, ele tocou na minha perna e disse, olha, mas tem um detalhe. Eu disse, pois não, meu amigo, olha, eu estou vendo esse café, eu tenho um amigo em uma cidade próxima aqui, o café dele estava desse jeito, encantador, belíssimo, veio uma geada, matou o café, ele não tinha como pagar a conta, ele pegou uma arma e eu disse, muda de canal, meu amigo. Nós precisamos mudarmos de canal. Se nós não mudarmos de canal, nós vamos ser intoxicados, nós vamos ser sufocados por essas sombras. E essas ondas mentais, elas colam, elas ficam em ti. Busque entender que aquilo que você ouve, vê e fala, ele tem reflexos no seu dia a dia. Eu sou cheio de amigos, nunca vi ter tanto amigos como Paulo Hernandes, é só o nosso amigo aqui tem, o Valentim é que tem tanto amigos assim. Eu estava dia desses também com um amigo para falar das imagens que colam. Já percebeu aquelas imagens que grudam na cabeça e não saem, igual aquelas músicas? Toda hora você está cantando, você está lá estafado e canta de novo e novamente. As imagens também colam. Dia desses, eu estava com um amigo, e o amigo, ou melhor, eu ia passando, o amigo olhou e disse, Paulo, por favor, aproxima um pouquinho. O amigo, quando fala baixinho, e quando olha para o lado para ver se ninguém está vendo, prepara. Isso é conhecido por fofoca. Eu sei que vocês nunca viram nada disso ou coisa do tipo, mas o amigo me disse, Paulo, vem cá. E eu disse, o quê? Porque quem vai fazer fofoca tem que calar também. Ele disse, vem cá que eu preciso falar contigo. E eu fui, educadamente.
Gentilmente, carinhosamente, fui até ele. E quando eu lá cheguei, ele foi breve. Ele chegou e disse, sente aí. E falou baixinho, sabe aquele nosso amigo? Eu disse, sim, sim, eu sei aquele nosso amigo. E ele completou, pois é, o nosso amigo, de dia ele é uma coisa e à noite ele é outra. Eu silenciei e fui embora. Pois então, a imagem ficou. E todas as vezes que eu encontrava com um amigo, podia estar um sol do meio-dia que eu enxergava o amigo de noite. Eu passei a enxergar o amigo só à noite. São as imagens sombrias que perturbam o nosso coração. O Emmanuel deixa muito bem claro que nós somos responsáveis pelas imagens que plantamos no coração vizinho, no coração do amigo ou até mesmo no nosso coração. Então, muito cuidado com aquilo que fala, com aquilo que diz. Se tu disseres alguma coisa menos feliz, vai impregnar e vai dificultar a caminhada da pessoa que ali está. Dirija palavras doces, suaves, de encorajamento, de ânimo, de otimismo, de fé e de esperança. São os alimentos que a alma precisa para caminhar um tanto mais. Nós precisamos de paisagens belas que possam animar o nosso coração, a fortalecer o nosso ser. Janeiro, agora, minha esposa, que é o anjo que me socorre todos os dias, fez um convite. Nós iremos para a praia, iremos para Bertioga. Eu falei, louvado seja, é um encanto ir para a praia. André Luiz diz que o oceano é um repositório, é um depósito de energias vivas que alcança, socorre o teu coração, o teu ser, fortalecendo, renovando, fortificando um tanto mais. Mas muito mais. A praia, com a imensidão do mar, é a oportunidade de contemplar e meditar sobre Deus. Quando nós vemos a imensidão, nós ficamos mais sensíveis a essa condição de Deus. Então eu disse de mim para comigo, eu preciso mesmo ir para a praia. Talvez ali para refazer, para renovar, para contemplar o mar. Para andar de mãos dadas com a esposa, de pés descalços na praia, um falar com o outro, porque na cidade a gente nunca tem tempo. E nós fomos para Bertioga. Alguém aqui já foi em Bertioga? Não precisa responder, todo mundo já foi. E nós fomos para Bertioga. E lá chegamos naquela praia, muito interessante, andamos na areia, o banho de mar, tudo muito interessante, o cansaço era muito intenso e nós procuramos nos recolher. Disse para minha esposa, vamos recolher talvez um pouco mais cedo, porque o cansaço, nós precisamos nos refazer, precisamos nos recuperar para amanhã caminharmos um tanto mais pelas praias e contemplarmos as águas. Vemos ali o céu e as pessoas que passam. E minha esposa disse, sim, sim. A minha esposa sempre diz sim, sim. A de vocês também. E eu estava ali, então nós nos recolhemos ao leito. Já havia passado algumas horas, alguns minutos, alguns instantes, e eu percebi que já era madrugada alta e em determinado momento eu comecei a me debater muito na cama. Eu me debatia muito. Muito. E minha esposa, ela entende essas questões de mediunidade, ela entende, a Elis sabe dessa questão de mediunidade, e minha esposa, claro, sabe que com essas questões de mediunidade, agressividade zero, calma total, serenidade, e minha esposa começou a rezar, Ave Maria, Ave Maria, ela é espírita, Pai nosso que estais no céu, calma, e dando ali a calma para eu que estava me debatendo ali, aqui e tal, e com muito custo minha esposa conseguiu acender a luz. Quando ela acendeu a luz, pela primeira vez eu pude contemplar o espírito materializar-se sobre a cama. Lá estava uma barata desse tamanho, que havia passeado na minha face, passeado daqui e dali, e eu me debatia, e minha esposa rezando, Ave Maria, Pai Nosso, pedindo para a espiritualidade, a mediunidade, isso e aquilo, e minha esposa com alguma dificuldade conseguiu expulsar ali a barata daquele lugar, mas o pior estava para vir, e depois, com um sorriso de alívio, ela adiantou-se para mim e disse, graças a Deus que foi em você. Eu olhei para ela e disse, ou melhor, pensei, eu vou dar a resposta. E a resposta vai ser bem esta. Deus escolhe os mais fortes para proteger os mais fracos, os mais frágeis, que não sabem caminhar. Eu olhei para ela, me enchi de força e disse, você tem toda a razão, meu doce.
meu encanto, minha brandura, minha doçura. Porque nós temos que tratar os doces a despeito da barata que passeia na nossa face. Claro, fica aquele clima, fica aquele quadro menos positivo, menos interessante, mas ele nos auxilia a caminhar um tanto mais. O tempo urge, nós precisamos encerrar. Eu me lembro que nós precisamos caminhar, agasalhados pela bondade do alto. Diz Allan Kardec que a doutrina espírita é uma defesa para o nosso coração e uma esperança para a nossa alma. Sempre digo isso para o meu coração e procuro caminhar com a doutrina do Cristo, agasalhando-me da melhor forma, da melhor maneira. Todos nós trabalhamos. Alguém aqui trabalha? Não precisa responder, eu sei que todos aqui trabalham e eu também trabalho. Eu havia me levantado aquele dia para ir até um cliente. Eu fui até um cliente. E quando eu cheguei nesse cliente, que eu presto algum serviço e tal, eu recebi uma bronca. Sabe aquelas broncas que te deixam assim desarranjados? Te deixam assim diferentes? Eu olhei para o amigo que estava assim alterado e disse, vou usar a técnica do desarmar, porque nós precisamos desarmar as pessoas. E a técnica do desarmar é bem aquela, de usar a serenidade, olhar para o outro e disse, meu amigo, você tem toda a razão, eu estou equivocado, vou adotar essa postura que você me diz. E o homem ficou mais calmo, o homem ficou mais tranquilo. E eu voltei para casa. Voltei para casa e rezei e orei e pedi ao alto para alcançar o meu coração, balsamizando, confortando, mas igualmente socorrer o amigo que atravessa talvez um momento de desarranjo, de desequilíbrio, de sofrimento e de perturbação. No dia seguinte eu tinha uma outra reunião. Aí eu me precavi. Falei, já vou rezando, já vou dando passe no amigo daqui mesmo. Já fui dando passe, tá? Os 500 metros que nos separam, já fui dando passe, rezando, Ave Maria, Pai Nosso e tal. E quando eu lá cheguei, quando eu entrei na sala do amigo, recebi outra bronca. Falei, Jesus amado, mas de novo uma nova bronca, eu estou rezando. E mesmo assim, o amigo me alcança dessa forma. Continuei usando a técnica do desarmar e voltei para casa. Mas me lembro de minha filha que dizia, não desista, sempre insista. E eu não desisti. No terceiro dia eu lá estava, com as mesmas preces no coração. Mas dessa vez eu disse de mim para comigo, eu não vou sozinho, eu vou com mais alguém. E do meu lado, segurando as minhas mãos, estava Jesus. E quando eu entrei com Jesus naquela sala, percebi que o amigo tinha um sorriso suave e tranquilo e convidou-me para o café. Eu olhei para o lado, para Jesus e disse, muito grato, Senhor Jesus, por ter amparado o meu coração e socorrido o amigo em perturbação, em desarranjo e desequilíbrio. Então a nossa vida é dessa forma. Nós que estamos caminhando por circunstâncias às vezes amargas, dolorosas, quando nós encontrarmos os espinhos da vida, quando nós estivermos tombando, Jesus está segurando a tua mão. E quando tu estiveres caindo, castigado pelo desespero, claro que acicata-te a alma, tu vais perceber que Jesus está abraçando o teu coração. Mas quando de fato tu tombares, castigado pelo desespero, pela dor e pelos sofrimentos ultrizes, terríveis e perturbadores, observe um pouco mais. Se tu abrires os olhos da alma, vai perceber que está sendo carregado pelas mãos iluminadas de Jesus. A despeito das dificuldades, das dores, dos dramas e dos problemas, sinta-se amparado por Jesus. Sinta-se agasalado pelo Cristo. Deixe esse bálsamo celeste partir do coração divino a alcançar o teu coração, em fortalecer, encorajar o teu momento, o teu instante, para que tu possas caminhar um tanto mais. Então nós que estamos caminhando pela vida, ainda que em lágrimas, ainda que em dores, sinta as mãos de Jesus segurar as tuas mãos. Sinta o abraço carinhoso e afetuoso do Cristo afagar-te a alma e o ser. Se nós pensarmos dessa forma, buscarmos a poesia da prece, o hino da oração, certamente nós teremos Jesus a caminhar conosco, nos auxiliando a fortalecer um tanto mais e a enfrentar os reveses com dignidade, com força, com coragem e, sobretudo, com amor. A todos vocês, muito obrigado e até uma outra oportunidade, se Deus assim o permitir.